Olá, meus amigos da Rede Brasil. Aqui o jornalista Oswaldo Eustáquio, direto dos estúdios da Rede Brasil em Brasília, e hoje tratando de um dos assuntos mais importantes do país, que é a PEC, que discute a prisão em segunda instância, que está no Senado e é de autoria do Oriovisto Guimarães, senador do estado do Paraná, que está aqui comigo hoje. Muito obrigado, senador, pela presença e pela ilustre visita. Queria começar falando com o senhor sobre toda essa questão da impunidade. O senhor acredita que a prisão em segunda instância, se essa PEC não for aprovada, pode causar um caos social no país? Oswaldo, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a você, quero agradecer à Rede Brasil, quero cumprimentar todos os nossos telespectadores e dizer que eu estou nessa luta, Oswaldo, desde o início desse ano. Em fevereiro desse ano, eu já tinha dúvidas sobre essa vacilação do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que mudam de opinião assim como muda o vento. Um dia eles são a favor da prisão em segunda instância. Outro dia eles acham que não há necessidade, que não pode haver a prisão em segunda instância e que as pessoas que não foram condenadas até o trânsito em julgado têm que continuar livres e soltas. É a terceira vez que o Supremo muda de opinião. Isso cria insegurança jurídica, isso prejudica o crescimento do país, isso deixa as pessoas inseguras e isso acaba por criar no Brasil o reino da impunidade. Os nossos telespectadores conhecem muito bem aquela frase que dizia, por muito tempo dizia assim: no Brasil só vai para a cadeia pobre, rico não vai para a cadeia. A Operação Lava Jato, Oswaldo, mudou essa realidade. A Operação Lava Jato prendeu ex-presidente da República, prendeu o dono da maior empreiteira desse país, um dos homens mais ricos que esse país já viu, que é da família Odebrecht, o Marcelo Odebrecht. Não é? Com a Lava Jato, o país começou a respirar de novo, a acreditar de novo na justiça. Mas isso aconteceu por quê? Porque nessa ocasião o Supremo entendia que a prisão em segunda instância seria obrigatório. O que é prisão em segunda instância? É assim, o sujeito cometeu um crime, roubou o dinheiro público, foi condenado por um juiz, digamos pelo Sérgio Moro, por algum juiz de primeira instância. Ele ainda não vai preso. Veja que coisa boa. Com uma justiça ainda... Boa para ele, né? Pro boa para ele. Bom, é preciso então que vá para a segunda instância, um tribunal colegiado, composto de 3 juízes. Se ele for condenado nesse tribunal, aí ele vai para a cadeia. Foi o que aconteceu com o Lula, foi o que aconteceu com o Marcelo Odebrecht, foi o que aconteceu com uma série de outras pessoas pegas na Lava Jato, que roubaram a Petrobras, que roubaram o dinheiro público, como todos nós sabemos. Agora, o que o Supremo decidiu, Oswaldo? Não. Nem depois que for condenado pelo Tribunal de Segunda Instância, pelo colegiado, também não vai para a cadeia. Tem que recorrer para a terceira instância, para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça, e também, se for condenado no STJ, não vai para a cadeia. Tem que recorrer para o Supremo Tribunal Federal. Aí sim iria para a cadeia. Aliás, diga-se de passagem que o Lula foi condenado no STJ no primeiro processo. Pois é, mas ele está solto, porque não foi condenado ainda pelo Supremo. Tribunal Federal. Pelo STF. Pelo STF, pelo Supremo. Então, o que acontece nisso? O que acontece nisso é o que aconteceu com o Paulo Maluf. Todo mundo sabe que o Paulo Maluf desviou dinheiro em São Paulo. A Polícia Federal no Brasil, os órgãos de investigação do nosso país, conseguiu trazer o dinheiro dele que estava no exterior. Tem prova material, o dinheiro existe. Não é? E ele recorreu a um tribunal, recorreu a outro tribunal. Em cada tribunal tem mais de uma dezena de recursos que os bons advogados podem interpor. Isso demora. Quando finalmente, depois de mais de 20 anos de discussão na justiça, ele foi condenado, ele já estava tão velho que mandaram ele para casa, porque já estava doente e tal, não adiantava mais mandar para a cadeia. Então, quando você acaba com a prisão em segunda instância, o que fica valendo é aquele ditado popular: vai para a cadeia só pobre, rico não vai mais. Efetivamente vale. Efetivamente não vai para a cadeia mais quando acaba a prisão em segunda instância. Mas, senador, veja... Não vai porque fica recorrendo a vida inteira. Tem um caso no STF que foi para 63 anos o processo, os advogados tinham morrido já. Esse é um caso emblemático, maior.
Mas, de todo modo, são processos muito longos. São poucas as pessoas que são condenadas em última instância. Isso demora muito no Brasil, 8, 9, 10 anos, algumas vezes. E algumas pessoas daí têm uma idade superior a 75 anos, vão para a cadeia, ou o crime já pode prescrever. Então, como o senhor disse, fica um reino da impunidade, mas quem é mais beneficiado é o criminoso do colarinho branco. Claro. O político, o empreiteiro Claro. que roubou o Brasil. Claro. Esses são os verdadeiros beneficiados. Porque o pobre dificilmente tem dinheiro para pagar um advogado, para ficar apresentando recurso. Então, se ele não recorrer durante um certo tempo, é considerado trânsito em julgado e ele começa a cumprir pena. Então, quem não paga advogado, vai para a cadeia. Mais fácil. Quem tem dinheiro para pagar um bom advogado, não vai para a cadeia. Essa decisão, última decisão do Supremo Tribunal Federal, que aconteceu agora, semana passada, ela dá um passo atrás na história do Brasil. Ela leva o Brasil para uma situação anterior à Lava Jato. Ela leva o Brasil para uma situação em que não há justiça. Uma situação em que os políticos corruptos e os empresários corruptos nadam de braçada e o povo sofre. Porque o dinheiro da corrupção é o dinheiro que iria para a saúde das crianças, que iria para a escola das crianças, que iria para o asfalto das ruas, que iria para, enfim, transformar o país num país melhor. E acaba indo para o bolso de bandido. Senador, o ministro presidente Supremo, Dias Toffoli, ele, no seu voto, ele quase que jogou uma saia justa para o Congresso, dizendo, olha, a gente está julgando aqui a questão constitucional. Se a lei tem que ser mudada, que o Congresso faça. E, aliás, até apontou um caminho para isso. O senhor acha que ele colocou o Congresso numa saia justa? Como que está o Senado hoje nisso, a partir da PEC que o senhor é o autor? Queria que o senhor falasse isso, mas só no próximo bloco.